Imaculada Conceição. O que isso significa para nós? Significa que, por um privilégio particular de Deus, uma graça incomensurável, Maria, por ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, a mãe do Filho de Deus, ela foi preservada das consequências do pecado original. E quais são uma das consequências? Qual é a consequência principal do pecado original? É a tendência, a rebeldia a Deus. A primeira leitura da missa de hoje nos traz essa página dramática na história da humanidade. O primeiro casal, ele confiou mais naquilo que Deus, naquilo que o demônio lhe apresentou, confiou mais na palavra do demônio, acreditou mais na proposta do demônio do que na proposta de Deus. O demônio, personificado aqui nessa serpente, seduziu o primeiro casal. Qual foi essa sedução? O que o demônio apresentou? Ele disse que quando o primeiro casal desobedecessem a Deus, eles seriam como Deus, eles seriam mais do que Deus. E foi nessa que eles caíram. A mulher caiu, o homem caiu. Tanto assim que, depois de ter prometido a falta, como nós ouvimos na própria leitura da missa de hoje, a mulher disse que tinha sido enganada. Ela usa esse termo: a serpente me enganou e eu comi. Se deu conta de que tinha sido enganada pela serpente. Ou seja, a proposta da serpente era uma proposta fascinante, porém era uma proposta errada, falsa. E aí, meus irmãos, mas mesmo assim, se essa primeira leitura nos mostra essa página dramática do primeiro homem e da mulher, quando eles se afastam de Deus, há também uma esperança nessa primeira leitura, seguindo todo esse terceiro capítulo do livro do Gênesis. Deus vai dizer que Ele iria prometer, que Ele iria enviar alguém que iria resgatar a humanidade dessa falta, das consequências dessa falha. E claro que a igreja sempre viu nesse terceiro capítulo o desdobramento dele, uma promessa de que um descendente dessa mulher, que o maior é Jesus Cristo. Mas para que Jesus Cristo viesse a esse mundo na forma humana, ele precisava de um canal humano. Daí a intenção da festa de hoje, da Imaculada Conceição. Deus preservou esse canal da graça. O anjo mesmo disse, quando ele se apresenta diante de Maria, ele a sauda assim: ave cheia de graça. Ou seja, Maria é toda de Deus. Maria sempre foi toda de Deus, porque Maria nunca compactuou com as forças do mal. Maria nunca foi má. Às vezes, pensando nisso, fazendo exame de consciência, todos nós pensamos: nós somos maus uns com os outros. Como às vezes a gente é mau uns com os outros? Às vezes a gente deseja mal, às vezes a gente se vinga das pessoas, às vezes a gente calúnia, a gente julga, a gente fala mal, a gente destrói às vezes uma pessoa com a nossa língua. Pensar numa pessoa como a Virgem Santíssima, de carne e osso como nós. Maria nunca deixou o mal entrar dentro do seu coração. Maria nunca desejou o mal a nós. Mas é verdade que dentro de nós encontramos exemplos brilhantes. Quantos filhos já me disseram isso dos seus pais, quantos avós, quantos netos já me falaram isso, disseram assim: puxa, padre, eu nunca vi a minha avó com raiva, com mágoa de alguém. Padre, nunca vi meu pai brigando com alguém. Um reflexo talvez na Imaculada Conceição. Pessoas de carne conseguem isso, conseguem se deixar levar pelo Espírito Santo. Mas, meus irmãos, eu queria terminar essa primeira leitura sem dizer que essa tentação que a qual foi submetido os nossos primeiros pais, e que infelizmente caíram, nós também somos submetidos.
nós também somos tentados a nos afastar de Deus, a acreditar mais na proposta do maligno. Hoje, ela não se apresenta assim no Cicerão como deuses, ela se apresenta de outras maneiras, por exemplo, em algumas faculdades, em algumas correntes filosóficas do nosso tempo se diz: não, a religião nos impede de ser pessoas humanas, a religião ela nos aliena, a igreja ela nos sufoca com tanto mandamento, com tanta regra, com tantos princípios. A igreja ela nos sufoca, ela impede nós de sermos nós mesmos. É sempre a mesma tentação, longe. Por trás disso está o slogan: longe de Deus é que nós seremos felizes. Seremos mais humanos, seremos mais homens, dizem alguns, seremos mais mulheres, porque dizem alguns, tinha um descaramento de dizer alguns que o homem nasceu para pecar. O homem está na terra para fazer o que não presta. É mais ou menos como se dissesse assim: a mulher está na terra para fazer o que não presta, os jovens estão na terra para fazer o que não presta. Quando que a segunda leitura da missa de hoje, o apóstolo Paulo nos dá essa brilhante, nos recorda a nossa brilhante vocação, escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e imaculados no amor, para vivermos na graça de Deus. Essa é a vocação do homem, essa é a vocação cristã, essa é a vocação original. Esse é o chamado, o primeiro chamado, que infelizmente nossos primeiros pais não souberam valorizar, reconhecer, mas que em Maria e em Jesus Cristo isso são resgatados novamente na vida de todos aqueles e aquelas que creem, que decidem viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o ensinamento do Senhor. Festa da Imaculada Conceição, dia de esperança, portanto, e saber que alguém da nossa raça, alguém da nossa família conseguiu vencer as seduções do mal. Isso, ao mesmo tempo que nós nos sentimos talvez pequenos diante daquilo que é a Imaculada Conceição, nós ao mesmo tempo nos sentimos também estimulados diante da Imaculada Conceição, porque ela é a nossa mãe e ela nos precedeu nesse caminho de identificação com Cristo. Se ela conseguiu, ela deseja, ela torce, ela reza para que nós, seus filhos, nós, suas filhas, nós sigamos também seus passos. E hoje ela nos recorda isso de maneira brilhante com a festa da sua Imaculada Conceição. Mas há 3 palavras no Evangelho de hoje, há 3 frases que também hoje Maria Imaculada recorda para nós. E nós precisamos tomar posse dessas palavras. Nós estamos vivendo momentos difíceis, a nível pessoal, a nível comunitário, a nível talvez não, secretário de Estado, a nível de país e cidade, Rio de Janeiro, talvez a nível familiar, da vida afetiva, da vida profissional, da vida econômica, da vida financeira. Essas 3 palavras que o Evangelho de hoje traz para nós. Primeiro, isso que o anjo disse para Maria e hoje é dito a cada um de nós também: não tenhais medo. Essa frase nós deveríamos escrevê-la no nosso coração, nós deveríamos colocar lá na cabeceira da nossa cama: não tenhais medo, e repetir isso várias vezes: não tenhais medo. Segunda frase: para Deus nada é impossível. O anjo disse isso para Maria diante do mistério a qual ele estava introduzindo Nossa Senhora. Ele diz: não tenhais medo, e depois em seguida ele diz: para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Isso basta na vida de um cristão, basta na vida de um homem de fé, de uma mulher de fé. Essa palavra devemos tomar posse dela e repeti-la também. Para Deus nada é impossível. Terceira palavra do Evangelho de hoje: o seu reino não terá fim. O reino de Cristo, o reinado de Cristo, a proposta de Cristo reinar sobre a terra, ainda que a realidade nos diga o contrário, ainda que as instituições estejam desmoronando por falta de moral, por falta de ética,
seu reino é o reino eterno. Mesmo no meio dessas anos recentes, estamos no meio de realidades que passam, de pessoas que passam, de pessoas que nós não devemos deixar de caminhar apesar delas, apesar da falta de moral, da falta de ética delas, mesmo sofrendo as consequências dessa falta de ética, dessa falta de moral na nossa pátria, nós seguimos a um reino que não tem fim. Todas essas instituições, todas essas pessoas são pessoas mortais, ainda que se julgam hoje orgulhosas, prepotentes, a ponto de decidir quem deve viver, quem deve morrer, uma coisa que só o Criador deve fazer. Ainda que essas pessoas se otorguem serem autoras da vida, elas passarão. Daqui a pouco elas serão pó, elas serão cinzas, serão montanha de ossos dentro dos cemitérios. O seu reino é sem fim. Não tem mais medo. E nada é impossível para Deus. Louvado seja nosso Senhor.